obrigado pela presença. Eu sei que o tempo hoje é um recurso muito ocioso, né? Muito complicado ter. Me dá a palavra cada um para explicar. Alguns não precisam de explicação, né? Quem que é, o que faz. Para a gente prosseguir com as perguntas. A ideia desse painel é que realmente tenha a colaboração de vocês. Vocês podem fazer perguntas, tá? E como não existe a intermediação da palestra para fazer perguntas, esse aqui é o momento para a gente discutir junto com vocês, tá? Boa tarde a todos. Boa tarde a quem estava também no bate-papo anterior. Eu faço gestão da carreira musical e eu preparo o artista para que ele possa performar melhor no mercado. Eu trabalho com o artista para que ele consiga ter o máximo de autonomia possível. E eu estava batendo um papo aqui com os outros companheiros aqui de painel e a gente tem um trabalho, é uma cadeia produtiva que nós temos e um depende do outro, e quando a gente tem claras as nossas funções, o trabalho anda muito mais. O Kiko falou uma coisa muito interessante na palestra dele, que é a matéria-prima para quem quer viver de música, que é a composição, e a forma como o artista ele tem que realmente colocar tempo e empenho nessa composição. Então o meu trabalho é entender o mercado, entender o que os outros parceiros precisam, né, como uma distribuidora digital, uma gravadora, um investidor, o que seja, entender o público e ajudar o artista a definir o seu trabalho, definir o seu repertório, de modo que ele consiga se conectar com o público e assim ele vai conseguir viver de música. Caso contrário, a gente fica espremendo a gravadora, espremendo um selo, dependendo de políticas públicas para performar, que realmente é necessário para uma série de questões, mas quando o artista ele está definido, ele tem um repertório porrada, a gente consegue trabalhar e viver de música. Basicamente isso. Isso aí. Eu sou o Rodrigo Salles Monteiro, também conhecido como Digão apenas. Eu tenho um selo chamado Musicorama Music Records. Esse selo é selo e editora. Trabalho com sincronização, colocando os fonogramas dos nossos artistas em produções audiovisuais e etc. A parte do nosso selo na distribuição, trabalho em parceria com diversas empresas. A gente trabalhou um bom tempo junto com a Universal Music. Atualmente estamos com a Som Livre. Estamos fechando uma outra parceria em breve, aí também muito importante. Trabalho a parte da produção do conteúdo desses artistas. Então a gente tem uma equipe muito interessante de produtores parceiros. Tem o Bozo Barretti, que é um produtor excepcional, amigão meu e do Kiko, de vários artistas. Tadeu Patola, Moreno Santoni, Jano Santoni, enfim. A gente trabalha o artista desde a concepção do conceito dele, criando o conceito imagético, conceito intelectual, conceito musical, convida ali um produtor que seja mais interessante para aquele projeto, faz essa produção fonográfica, a produção videofonográfica e lança esse trabalho na indústria. A nossa ideia é sempre pegar um artista, principalmente um artista novo, um artista independente, e transitá-lo dentro do mainstream, com todos os direitos e deveres do mainstream. E principalmente, acima de tudo, gerar relacionamento. O foco de estudo de criar esse produto é para poder sustentar um relacionamento desse artista com a indústria. Por isso a Musicorama é um selo que trabalha com muitos parceiros. O Grupo Globo, o SBT, várias emissoras de TV, várias emissoras de rádio, vários parceiros de distribuição e etc. Boa tarde a todos. Olha, rolou um impacto, né? Bom, boa tarde para todo mundo. Queria agradecer a Pack Music pelo convite, agradecer o Digão, todos os panelistas aqui. Meu nome é Gabriel, eu sou responsável pela parte de vídeo da Believe, que é a distribuidora digital aqui no Brasil. A Believe
Eu tenho uma trajetória totalmente heterodoxa, diferente dos companheiros aqui do painel. Eu sou jornalista de formação, tenho um mestrado em literatura pela Sorbonne, sabia disso? E eu era especialista em política internacional, política externa, eu cobria lá na França, onde eu fui correspondente por 5 anos. Mas eu tive uma startup aqui no Brasil antes de viajar e já tinha trabalhado com assessoria de empresa de artista, então já tinha uma ligação tanto com a música quanto com a tecnologia. E foi mais a ligação com a tecnologia que me aproximou da Believe do que a relação com a música em si. Porque a Believe não se apresenta como, apesar de ser uma distribuidora digital, ela não se apresenta como uma empresa de música, mas como uma empresa de tecnologia que fornece tecnologia para a música. A nossa ideia é ser, de fato, o backstage do trabalho de distribuição do artista e principalmente do selo. A Believe evita assinar diretamente com os artistas justamente para garantir um atendimento melhor aos selos. Então, a gente trabalha diretamente com o selo vem falar com a gente faz a melhor entrega possível, obscurecendo a nossa própria participação. Então, na nossa plataforma, o selo pode editar a plataforma de modo que a Believe nem apareça, aparece o logo do próprio selo, porque a ideia de fato é que a gente seja um parceiro oculto na parte da distribuição. Isso tem uma vantagem em termos de atendimento, porque a gente consegue ter um relacionamento muito próximo com os nossos clientes, a gente consegue dar um atendimento legal. E tem o lado que a gente desaparece, as pessoas pouco sabem o que é a Believe, né? Tanto que o Pablo me pediu o Instagram da Believe no Brasil para colocar aqui para divulgar, e o Instagram da Believe no Brasil não existe. Foi você, né? Não, o Instagram da Believe no Brasil não existe, porque a gente não se coloca como marca. A nossa ideia justamente é ser o background. E como responsável pela parte de vídeo, o meu principal foco, eu trabalho em duas frentes, basicamente. A primeira delas é garantir a monetização de todo o conteúdo. Então, não só o conteúdo dos próprios artistas dos nossos selos, mas também o conteúdo de usuários. Muitas vezes existe a demanda pelo bloqueio do conteúdo do usuário, né? Que é uma mentalidade que vem da indústria antiga, que considera qualquer coisa feita fora da casa do artista como pirataria. E não é o caso, né? O conteúdo de usuários é uma linha acessória para a divulgação do trabalho do artista. Então, a gente faz esse trabalho didático, né, de ensinar como funciona essa nova configuração da indústria e paralelamente, o trabalho de desenvolvimento do SEO, do Search Engine Optimization, quer dizer, da adequação do conteúdo à plataforma, para que o conteúdo possa entrar da maneira mais exposta e mais visível possível para que o público encontre aquele conteúdo. A Believe tem um foco muito grande em vídeo. A gente, entre as distribuidoras digitais independentes, a gente tem a maior equipe de vídeo global, né? Primeiramente porque 52% do consumo digital de música hoje é feito em vídeo fonograma, em plataformas de vídeo. E 47% do consumo global de música hoje no mundo está dentro do YouTube. Isso é um número muito significativo se você pensar que o YouTube reúne 1/7 da humanidade dentro da plataforma. É muita gente, 1 bilhão de pessoas acessando o YouTube diariamente. Então tem esse lado que é muito positivo, que é o tamanho da exposição, só que também quanto maior a vitrine, maior a oferta, mais difícil de você ser visto, né? Então esse trabalho de adequação à plataforma é a maneira gratuita, digamos assim, de você conseguir ser visto da melhor maneira possível. O resto é o impulsionamento, é colocar dinheiro na plataforma, etc. Mas às vezes a galera vê a ideia de colocar dinheiro na plataforma como uma espécie de fórmula mágica do sucesso, entendeu? Então fala, por que minha música não andou? Eu coloquei 15 mil reais aqui na música, por que a música não foi? Eu falei, porque seu título é ruim. Porque às vezes a sua música é ruim. Entendeu? Você não fez o anterior.
Você botou o dinheiro, mas você não tinha uma música boa, você não tinha um público, você não tinha redes sociais, você não tinha um título, você não tinha uma descrição, você não tinha uma boa distribuição. Você só tinha o dinheiro, né? E só o dinheiro é insuficiente. Então, quer dizer, você tem que trabalhar todas essas frentes e o ideal é que você esteja com o SEO o mais aprimorado possível, com a monetização o mais aprimorada possível, para depois você pensar em investir em dinheiro de mídia dentro da plataforma. E mesmo investir em dinheiro de mídia dentro da plataforma, você tem que fazer um plano 360 para isso. Não adianta também você só colocar todo o seu dinheiro no YouTube ou colocar um banner no Spotify se você não tem uma estratégia de desenvolvimento do artista como um todo. Né? Se você não tem uma mídia de assessoria de imprensa, se você não tem uma verba de divulgação para fora, se você não tem uma produção de show, quer dizer, né? Assim, as pessoas às vezes acham que o caminho do digital é a viralização. Se a viralização fosse algo a ser atingido, a viralização é o acaso completo. Né? E você não trabalha em indústria nenhuma com base no acaso. Você trabalha com base na ciência do mercado. Né? Então, basicamente é isso. O meu trabalho é didático, por um lado, técnico, por outro. Então, técnico em duas frentes, o SEO e a monetização, e didático no sentido de ensinar a indústria, principalmente quem estava na indústria antes da digitalização, os novos funcionamentos, os novos mecanismos que podem apresentar oportunidades de crescimento dentro desse novo cenário, sem ir contra o avanço tecnológico, porque esse sempre vai ser o erro mais básico, né? O mundo muda, você tem que mudar junto, não adianta você querer que o mundo fique parado, porque ele gira, ele ainda não é plano. Certo? Então é isso aí, gente. Gabriel, vamos tocar de microfone? Eu acho que esse aqui é mais longo. Ah, tá? Beleza. Vou passar por aqui. Alô, bom, eu sou o Kiko Zambianchi, sou compositor, eu faço basicamente o princípio de todo o trabalho deles. A gente compõe e depois a gente fica com aquela música ali na mão e a gente precisa desses caras para eles ajudarem, porque eu não tenho a mínima do que fazer no caso de ter que, né, partir para monetização ou para divulgação. Então o que eu posso falar é sobre composição. E o meu trabalho eu faço músicas para várias bandas, para vários artistas, né? E fiz uma palestra aqui falando mais ou menos como que eu componho, como que eu faço o meu trabalho, né? E o que eu acho que um compositor tem que fazer para dar uma melhorada, um upgrade assim na criação, né? Com um pouquinho de ideias diferentes, né? Mas é um trabalho totalmente diferente desse, não tem uma ciência exata, né? Não tem uma coisa que eu possa dizer para vocês e transformar vocês em um compositor, né? Então, geralmente, o que eu posso falar só vai adiantar para quem compõe mesmo ou para quem está querendo compor. E é isso, basicamente. Sem esses caras aqui, a gente fica com a música lá no iPad, no computador, né? Ele precisa ter o trabalho, concordo com ele, eu acho que o compositor tem que ter uma autocrítica muito grande, porque ele é o, né? Às vezes, o que acontece? O cara pega uma música, ele tem 15 e ele escolhe uma exatamente que não é a melhor. A gente, como compositor, sempre quer aquela música que é a música nova, que você acabou de fazer, que você tá com aquele tesão de tocar, né? E nem sempre ela é a melhor, né? Então, pessoas do lado, produtores, amigos, eles geralmente podem te falar com mais precisão qual música que você deve trabalhar, deve tentar divulgar. É isso. Valeu. Bom, gente, para começar essa discussão, eu queria utilizar uma palavra que não é minha. Julio, eu vou falar a palavra, você vai saber quem é essa palavra, tá?
depois eu quero que você reflita. É um cara que fala que existem 4 pilares na música, né, para você ter esse sucesso. Um pilar que é o talento. O talento é uma coisa que é obrigado você ter esse talento. Não existe compositor ou artista que faz sucesso sem ter esse talento. Outra coisa que o Gabriel falou muito aqui é a equipe. Realmente você precisa ter uma equipe de qualidade, não tem dúvida. Você precisa construir a melhor equipe, seja trazendo o seu pai, sua mãe, seu sobrinho, pessoas que vocês confiam, né, para trabalhar. E o pilar é receita. Você precisa ter um mínimo de dinheiro para começar o seu trabalho. Se amanhã aparecer Sérgio Afonso da Warner aqui, por exemplo, você vai precisar ter dinheiro para vir até aqui, para você pegar uma produção, etc. E o quarto pilar, que eu acho que o Kiko entende muito, teve muito na trajetória dele, você pode chamar de Deus, você pode chamar de sorte, você pode chamar como você quiser, né? Nesse painel a gente trouxe pessoas que tenham habilidades exatamente em cada um desses talentos, né? O Gabriel falou um pouquinho dessa parte de equipe, o Julio falou bastante na palestra dele sobre como você começa e você trabalha a sua música do zero, né? Mas sempre quando a gente começa na música, uma coisa que fica sempre atrás da orelha é se aquela é a música ou aquela é a música. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês como que é o indicador que vocês utilizam hoje para definir qual que é a música que realmente vai pro disco, que vai virar um fonograma, que vai ser gravado, ou no caso que vai ser reproduzido por outro artista ou por ele mesmo, etc. Né? Como vocês desenvolveram isso para definir que aquela é a música? Vou aproveitar. Isso daí é a base do meu trabalho. Eu tenho um coletivo de compositores, jovens compositores. Também faço parceria com compositores mais experientes que já tiveram resultados. Para cada projeto, para cada artista, eu tenho uma forma de ter uma audição e escolher o single. Antes desse painel, eu estava conversando com o Gabriel e com o Digão, e eu falei, eu sempre sento com o artista, um dos pilares que ele falou é o capital. A gente vai lançar um single, eu vou falar um valor aqui baixo, redondo para exemplo, só para exemplo. Então a gente escolheu uma música. Para gravar a música, para produzir, R$5.000. Por exemplo, fazer um clipe, 10 mil, marketing, 5 mil, 20 mil reais em um single. No ano, a gente vai trabalhar no mínimo 4 singles bem trabalhados, são 80 mil reais. Falando por cima, um artista independente, sacou? Então, eu sempre falo com o artista, você tem certeza que você quer lançar essa música? Quando a gente tem essa certeza, a gente vai. Da onde vem essa certeza? Depende do projeto. Que contou uma história fantástica. Agora, na música Primeiros Erros, eu vou roubar a sua fala. Que ela quase foi esquecida. Ele brigou e lançou. O filme do Queen, Bohemian Rhapsody. O Fred Mercury, ele teve que jogar uma pedra na janela do A&R. Todo mundo viu esse filme? Porque os caras são foda. Então, para o nosso trabalho funcionar, certo? A gente precisa ter um artista como o Kiko, que já fez uma composição foda, que vai bater nas pessoas e ele briga por ela. Esse é um caminho. A gente tem um talento, um artista genial que tem certeza da sua obra e a gente vai na dele. Outras formas que eu faço, grupo de WhatsApp, faço audição com amigos, e aí a gente chega naquele single para a gente lançar e ter o resultado, porque lançar um single é muito caro. Então, para cada projeto existem várias
formas e várias saídas. Porque eu preciso passar para o selo e o selo para a distribuidora digital uma música, um fonograma fora. Minha vez? Beleza. O que eu uso para selecionar o repertório que nós vamos lançar daquele artista. Primeiro que depende do nicho, né? Então eu trabalho de forma diferente de acordo com os nichos. Por exemplo, no rock and roll, você tem o costume de as bandas de rock serem seus próprios intérpretes, tanto a parte instrumental quanto na composição. Já, por exemplo, no sertanejo, você tem o costume de comprar a música de um compositor. Isso faz com que eu mude o meu modo de trabalho. Por exemplo, eu estive trabalhando com a cantora Simone, do Balão Mágico, naquele período até que ela estava voltando com o Balão Mágico. Ela queria fazer um reposicionamento de marca, queria pegar um pouco ali do EDM, com o sertanejo universitário, uma coisa meio Pablo Vittar. Ela não é compositora. Então eu precisava estudar o mercado que ela estava querendo entrar, a necessidade desse mercado, a necessidade da Simone, ver o que tinha de potencial maior dentro daquele nicho e pegar compositores que conversassem com isso tudo. Então eu fui conversar com um compositor de lá da Angola, porque ela queria trazer uma musicalidade diferente, que lá tinha um compositor interessante. Conversei também com o Julio K, que é um compositor, um músico já super grande lá na Colômbia. Negociamos a música dele e tal. Ali eu estava olhando o quê? Eu estava olhando justamente os dados que o mercado tinha a oferecer. Então, pesquisas de comportamento e etc e tal, para enxergar qual que era a obra que, interpretada pela Simone, ia trazer aquele melhor resultado. Então, peguei o colombiano, peguei ali, etc e tal. Já no caso das bandas de rock, com as quais eu trabalho, que a maioria dos meus artistas é tudo da área do rock and roll, o cara, ele é o próprio compositor, na maioria das vezes. São pouquíssimos artistas que eu peguei que não tivesse pelo menos um compositor dentro daquela banda, né? Pouquíssimas bandas. Então o cara, ele é o compositor e ele é o próprio intérprete. E muitas das vezes o cara compõe uma coisa, ele é super fã de Queen, por exemplo, e ele compõe algo que ele tecnicamente não alcança. Não é a verdade técnica dele, ele é fã do Queen e tal. Então o meu trabalho já é o que, nesse caso, é pegar a verdade daquele artista, enxergar o potencial dele, o que dá pra gente trabalhar ali, que está de acordo com as necessidades do mercado. Eu sempre faço essa pesquisa da necessidade do mercado. Mas nesse caso, quando ele, o compositor, é o próprio intérprete, eu preciso enxergar qual é a verdade daquele artista. E aí eu olho as partes técnicas e olho também a parte intelectual dele. E aí eu vou citar como exemplo aqui um compositor que eu sou muito fã, que é o Belchior. O Belchior, ele não tinha uma técnica tão apurada assim. Ele não era um grande cantor. Você não considera o Belchior tecnicamente um grande cantor. Mas ele, para mim, foi o maior compositor que nós já tivemos. Eu gosto muito do Belchior. A forma como ele trabalhou a música dele deu muito certo para o Belchior. Se eu pegasse, por exemplo, um artista que vem ali de uma família classe A, por exemplo, que sempre morou na capital e etc., e colocasse ele para cantar uma composição do Belchior, por exemplo, falando, vou voltar para o norte semana que vem, mas não tenho dinheiro para pagar o trem, não é a verdade do cara. Essa verdade não vai gerar aquele feeling, sacou? Fica uma coisa muito plástica. Dependendo do nicho, isso é um fator determinante para aquele single vingar ou não. Né? Então, eu trabalho dessas duas maneiras. Quando é um trabalho em que o compositor é também o próprio intérprete, eu determino a música de acordo com esse feeling. A verdade dele, vamos explorar essa verdade de uma forma adequada para a necessidade do mercado, mas também adequada à sua necessidade. E aí a gente determina o melhor single. Quando é já do lado do pop, em que a música é encomendada, aí eu faço uma pesquisa muito mais apurada dentro de números, resultados de dados, porque é um mercado que consome também a música de uma forma diferente. E aí eu extraio o que tem de melhor para ser interpretado ali. As fabricações de um artista são divididas para mim dessas duas formas. E é assim que a gente tem seguido.
Bom, como eu disse, a Believe se apresenta como uma empresa de tecnologia, não de música, né? Então, a gente acaba não entrando muito na decisão artística, quer dizer, a escolha de qual vai ser a música e tal, isso a gente deixa na mão dos selos. Mas como a gente tem uma equipe de trade marketing, que é quem vai vender para as lojas, que vai colocar o produto na prateleira, então quando o selo decide, essa aqui é a faixa que a gente vai trabalhar, sei lá, esse é o artista que está no topo e essa é a música que a gente vai lançar o single. A gente precisa que aconteça exatamente isso que o Digão falou, que tem uma boa história por trás. Porque não adianta só você chegar com a música. Assim, vamos dizer, 70% é relacionamento e os outros 30% é a história. A música ela acaba acontecendo meio na consequência disso. Você precisa ter o que vender, você precisa ter a verdade do artista, você precisa ter a verdade artística, não só do artista, mas a verdade da banda, a verdade de tudo aquele conjunto daquele produto. Tem que ter uma história bem contada para poder merecer o espaço na prateleira. Porque você não pode simplesmente atirar uma música lá. Você precisa dizer aqui ela veio, onde ela está dentro da carreira do artista. Quanto mais informações você fornecer com relação àquele produto que você está entregando, melhor a chance dele ser bem vendido, porque mais verdadeiro fica o produto final na prateleira. Então a gente não participa da decisão do single, da decisão artística em si, mas a gente pesa bastante na contação de história para que a gente possa vender esse produto. A nossa obrigação é mandar um single bom. Isso, um single bom com uma história boa. Definido. É isso. Bom, eu concordo em parte com algumas coisas que foram ditas, porque assim, eu acredito que a música, a gente não sabe qual é que vai rolar, é uma coisa muito imprevisível, né? Por exemplo, se eu fosse diretor artístico, eu jamais pegaria um cara cantando "Pensa em mim, liga pra mim, olha pra mim", não liga pra ele. Eu ia achar que nunca ia acontecer uma música dessa. E ela vendeu pra caramba. Então assim, como eu acho que a gente tem que compor com o coração, e eu acho que essa música eles compuseram com o coração, deu certo, mas nada é uma coisa tão previsível assim, né? Porque se algumas medidas ajudam, mas elas não são assim a certeza de que vai dar certo, né? Porque senão a gente não teria bancário, não teria vendedor, a gente só teria rockstar, né? Ela falava, não, o que você vai fazer hoje? Eu vou compor uma música, depois eu vou fazer um trabalho aqui e vou virar um artista meio Led Zeppelin, meio, né? E a gente não consegue isso, é uma coisa totalmente imprevisível, que, é claro, se você tiver uma resposta imediata do público, e eu acho que nesse caso, o jeito que eu faço é tocando essa música das pessoas e vendo a reação delas, né? A pessoa, quando você toca uma música que todo mundo gosta, as pessoas falam, pô, toca aquela que você tocou aquele dia aí, eu já sei que ela está agradando. Mas mesmo isso, às vezes, não te dá certeza do sucesso, né? Então é muito louco isso do sucesso. A gente nunca sabe o que realmente vai ser o sucesso. Existe um trabalho em cima, mas existe um acaso, por mais ciência que existe um acaso que a gente não pode manipular, que é essa visão do público, né, da música e a viralização, né, de uma música, às vezes sem, né? Agora, contudo, quando você tem uma música boa e ela tem uma empatia com o público, e aí você tem todo esse trabalho, aí sim eu acho que esse trabalho todo vai fazer com que essa música renda mais,
né? E volto a dizer sobre a autocrítica do próprio compositor. Ele precisa ter isso para lançar uma música e conseguir cantar ela com a verdade dele, né? Não ter vergonha do que ele fez, né? Então é legal que os produtores acabem fazendo com que aquela pessoa, aquele artista, cante uma música que ele realmente vá lutar por ela e vá atrás de transformar ela no sucesso e mostrar para as pessoas da melhor forma. Não, porque essa coisa que você falou da verdade do compositor e da autocrítica, uma coisa que sempre me interessou foi justamente os métodos de composição, né? E eu tenho um amigo que tocava teclado com o Fela Kuti. E uma vez eu perguntei pra ele, eu falei, ô Dele, vem cá, como que o Fela compunha? Porque é uma loucura, os caras soltavam 6 long plays por ano, com 16 faixas, cada um com 8 minutos. Eu falei, como é que o cara fazia isso? Eu falava, cara, ele compunha um álbum por sábado. Eu falei, como assim compunha um álbum por sábado? Ele falou, ele chegava, ele tinha a boate dele lá, que era a Shrine, e ele convidava a galera, fazia um rango, ele mesmo cozinhava, aí convidava todo mundo ali no gueto, lá em Lagos, na Nigéria, aí ficava ali conversando com as pessoas, aí ele fazia uma rodona de conversa. Aí ele puxava todo mundo, falava, pô, qual que é o seu problema? Eu falava, pô, eu fui preso semana passada, pô, tô com BO assim, assado, não sei o quê. Eu falava, legal. Aí ele saía fora, entrava o DJ, ficava tocando, no fundo da boate eles tinham um estúdio. Ele chegava lá, aí o cara era um maestro, né? Tinha aquela genialidade toda, então ele chegava no estúdio com os músicos dele, virava pro guitarrista e falava, você, primeiro sax, na hora que tava todo mundo fazendo o groove, ele começava a cantar os problemas que a galera tinha contado na roda de conversa. E aí depois ele voltava pra noite e cantava os problemas da própria galera no groove da banda da África 70, e daí saiu um disco. Ou seja, o próprio público dele era o crivo e mesmo co-compositor daquilo que ele fazia. Acho que isso aí é o caso de um compositor social, né? O cara não é um compositor dele mesmo, é um compositor de todo mundo. E ele ressignifica a música da galera. Então, quer dizer, os problemas da galera, ele mesmo ressignifica. E aí a galera, obviamente, vai divulgar aquilo. O cara, pô, ele é o compositor daquilo, ele é a origem daquela obra artística, né? Que é um pouco que o Racionais faz também, né? Que ele conta a própria história do cara e aí, pô, você estabelece um elo entre o artista e o público que é imediato. A música meio que nasce sucesso porque o público se sente parte de carne e osso daquela produção artística, né? O que eu ia complementar aqui é sobre a questão da imprecisão do sucesso. A gente está numa área que não é exatas, né? É humanas, é o que o Kiko falou. Tem todo esse trabalho, mas não é isso que determina de fato o sucesso, porque não é uma humanas. Eu estava conversando com um investidor, ele é investidor de uma outra área. E aí ele falou, pô, estou interessando pela área da música. Eu faço um investimento que me rende mensalmente 0,5% do valor que eu coloquei. Eu entrando na área da música, quanto que dá para eu reter mensal do investimento? Se você me der 1% ao mês, eu estouro uma champanhe para você. Eu falei, cara, não é uma exatas. Vai investir na renda fixa, no tesouro direto. Não exatas. Eu posso colocar 1 milhão numa música e colocar 5 mil na outra e essa de 5 mil estourar mais. A MC Loma ultrapassou a Anitta quando ela lançou aquela parada que foi meio sem querer até. Então não é uma exatas. O nosso trabalho ele acaba sendo o quê? O nosso trabalho aqui de selo, de AR, etc. É tentar minimizar essas variáveis. Tentar dar um norte. Eu sou músico também, sou compositor. E eu tento criar um selo, né, a Musicorama, do ponto de vista do músico. O que eu posso fazer para potencializar. E aí é onde entra o lance do sucesso. O sucesso ele é muito subjetivo. Eu tenho, por exemplo, aqui o Dead Fish. Dead Fish que é uma banda que tem um posicionamento político muito definido e etc. O Dead Fish não está fazendo um show num estádio como a Katy Perry.
Se a Katy Perry for fazer um show pro público do tamanho do Dead Fish, pra ela é sucesso? Talvez não, o Dead Fish é. Porque a verdade daquele nicho que ele se encontra, aquilo é um tremendo sucesso. O João Gordo vendeu com feijoada do Ratos de Porão 10 mil cópias. E 10 mil cópias do setor do underground, ainda um crossover, como ele faz, é um baita do sucesso. Então o sucesso ele é muito relativo. E eu aponto isso pro artista. Já chegou um artista pra mim, cara, se eu colocar aqui 15 mil reais, eu vou fazer sucesso? Vou estourar e pá. Eu falei, cara, se eu te garantir que você colocar 15 mil, você vai virar um novo rockstar, eu nem coloco você, eu coloco esses 15 mil em mim, eu viro um novo rockstar. Porque eu também sou artista, também sou compositor. Eu me torno um novo Bonovox. Então assim, não é uma exatas. É uma área que você entra numa coisa que todo mundo, que o Kiko falou isso muito bem. Se você for fazer uma música visando o sucesso em si, o sucesso comercial, talvez você acabe gravando algo que lá na frente você vai esconder esse disco aí com vergonha e tal. Vai virar uma coisa, enfim. O sucesso, na verdade, ele é subjetivo. Eu tenho como sucesso o quê? A felicidade. Eu estou feliz com aquilo, eu fiz algo que me agrada, fiz algo que me representa e aquilo se tornou sustentável. Poxa, isso é um sucesso. Então a gente cria uma série de ações em cima de pesquisas, etc., estudando a verdade daquele artista, para minimizar as variáveis com esse objetivo, daquele trabalho chegar na galera, criar uma sustentabilidade para aquele trabalho e tal. Mas isso não é uma exata. Somos humanos e essa é a nossa área, humanas. Aproveitando, para quem aqui é músico, compositor, artista, o Kiko foi pontual, cirúrgico no que você falou, porque não dá pra gente trabalhar como um departamento de vendas de uma empresa, um comercial, mas a gente tem a obrigação de acertar o single também. E esse coletivo de jovens compositores que eu tenho, que eu estou trabalhando, eu vi que eu não sinto prazer atualmente de fazer algumas funções do mercado da música, como vender show, fazer um empresariamento. Então eu tenho uma editora, sou diretor artístico e Artist Development, que tem no organograma do mercado da música muito usado lá fora, o desenvolvimento artístico. Então eu estou com um compositor e eu uso um processo lúdico com o pessoal. A gente tem um ritual lúdico para fazer as músicas. A gente tem um processo lúdico para falar de uma tristeza, para falar de um romance, para falar de uma reflexão de primeira pessoa, né? Então você está fazendo aquela música que fala eu, Times Like This do Foo Fighters, é uma reflexão de primeira pessoa, romance, enfim. Todos esses temas a gente faz com um processo lúdico e sem esse mecanismo e compromisso de ter que vender, mas é de curtir em primeiro lugar, de sentir um tesão, porque trabalhar com música é um tesão. Se a gente estiver estressado, alguma coisa está errada, a gente tem que resolver. E o estresse não necessariamente é a falta da grana. Então eu acho que em primeiro lugar é isso que você falou, é um tesão, tem que curtir. E o que você falou, a história do Fela Kuti, genial. Então a dica que eu dou para quem compõe, possa estar travado ou algo do tipo, é fazer dessa maneira lúdica e curtir verdadeira. É isso. Pessoal, a gente tá chegando ao final, foi rápido, né, pessoal? E eu queria abrir aqui agora para perguntas, tá? Quem tiver a contribuir, pode levantar a mão aí, o Pablo vai levar o microfone aí. É mais fácil você vir aqui. Boa tarde, pessoal. Para você falou que o custo, né, do lançamento do single, 20 mil reais, 4 vezes por ano, 80 mil. Mas daí o custo direto, gravação, vídeo, né, e daí depois o marketing todo. Toda a equipe, vocês por trás, né, o A&R, né, obviamente
os selos, tudo isso daí está incluso nesse custo? Então, depende. Se você foi contratado por uma gravadora, ela tem isso. Se você é um artista independente, você não tem essa cadeia produtiva, porque você que está dirigindo a sua carreira, você acumula funções. Você é do departamento artístico, você é do administrativo, executivo, já às vezes você é do seu departamento de marketing comercial. Então não está incluso. Isso é só o single seco, sem a mão de obra. Boa sua pergunta. Não, isso daqui é só uma estimativa, depende. Pode ser 50 mil, 10 mil, depende. Mas foi muito boa a sua pergunta, para não se aprofundar, eu espero que tenha ficado claro, né? Mas isso é só a gravação, um clipe e o marketing, mas tem toda essa cadeia produtiva também. Sobre essa questão do orçamento, ela é muito relativa porque também depende do nicho. Por exemplo, eu fui gravar um videoclipe de uma dupla sertaneja, o sertanejo tem uma disputa por conta da bolha que está no mercado, ou seja, tem um nível de produção muito grande. A gente fez um orçamento com alguns parceiros, algumas permutas, e ainda assim foi 20 mil reais para gravar aquele clipe. Já no rock and roll, que é um mercado que está se consolidando novamente, você tem uma competição muito menor. Eu não preciso de vir com toda aquela estrutura que o mercado sertanejo pede. O rock and roll poderia vir uma coisa mais garageira. E eu cheguei a fazer clipe até por 4 mil reais, um clipe de uma banda, que foi até ficou em primeiro lugar no Tecno Ru e etc. Então o orçamento, ele não é preciso porque depende do profissional. O Bolso Barrete tem um valor, o Tadeu Patola tem outro, o estúdio o Mocha tem um valor, a Gravodisco tem outro. Então esse orçamento que ele passou é uma estimativa, mas dependendo do nicho, dependendo do produtor, dependendo do estúdio que você vai trabalhar, o orçamento vai variar, para mais, para menos, de 5 mil para 5 milhões, por aí vai. Só para fazer uma colaboração com os colegas, lógico que depende muito do nicho de mercado, até onde eu falou, mas na Back Music a gente utiliza uma proporção de 20 a 80, né? 20% do seu orçamento tem que estar alocado para a produção. Isso aí, custos de videoclipe, a parte de produção musical, etc. O 80% já é para a difusão dessa música. Aí, verba de mídia, o influenciador que você for contratar, exatamente, se você gastar 20 mil numa produção, você tem que gastar 100 mil. Esse é o caso ideal, tá? E isso com certeza depende muito do nicho que você está atuando. Mas é uma proporção média, até para você ter uma noção, você tem que provisionar também uma fonte para você ter a difusão dessa música também. Mais alguma pergunta, pessoal? Agora foi. Meu nome é Vanessa e eu sou cantora, sou compositora e vira e mexe quando eu estou escrevendo, eu sei que músicas eu estou escrevendo pra mim, que tem a minha cara, e uma ou outra que me vem uma ideia que fica meio fora ali da coisa, e fala, puxa, essa aqui não vai ser pra mim, eu deixo guardada numa gavetinha. Eu queria saber de você, que já é um compositor maravilhoso, que é o Sagrado, quando você compõe encomendado por outros artistas, se já aconteceu de você escrever e depois ficar com dó, de falar, puxa, escrevi pro outro, mas eu gostei dessa, queria ficar pra mim. Muitas vezes. Muitas vezes. É interessante, por exemplo, eu tive uma música agora no Mina de Respostas, que é o Capital gravou no acústico, eles gravaram em Nova York. E eu dei essa música para uma menina que ela queria cantar e tal, queria cantar com a banda dela. E essa menina, aconteceu uma coisa muito louca. Essa menina pegou a música e mostrou pro baterista do Capital. Ele não sabia que era minha. Olha que engraçado.
Aí ele pegou a música e falou, nossa, mas essa música é legal, hein? E foi lá e mostrou no estúdio, mostrou pro Liminha, mostrou pro Dinho, pra todo mundo, e todo mundo, cara, essa música é demais, tem que ser essa música e tal. E eu não tinha mandado nada pro Capital, eu tava na minha lá, eles não pediram também. E a menina não tinha falado que era minha. E eles, cara, essa música vai ser essa música. A menina, não, mas essa música é eu que vou gravar, porque fizeram pra mim e tal. Não, mas essa música não tem jeito e tal. Pô, eu sei que no final das contas, a menina falou que a música era minha. E aí o Dinho me ligou e acabou gravando a música. Olha só, a música deu uma volta enorme, eu mandei para uma pessoa e ela foi para outra. Então a gente nunca sabe o que vai ser. Agora, quando, por exemplo, eu fiz música para o Erasmo Carlos, eu fiz 2 músicas para o Erasmo Carlos. É claro que eu não vou mandar um rock pesado para o Erasmo Carlos, falando alguma coisa, saca, algum palavrão, alguma coisa, não vai ter a ver, ele vai olhar e vai falar, não quero, obrigado, né? Então aí, nesses casos, cabe você ter um discernimento, né? De, olha, você vai mandar uma música para Erasmo Carlos, não é pro Ratos de Porão, que ele falou. Então você, quando eu componho, eu penso nisso também, né? Vou mandar uma música para uma banda de reggae, eu tenho que pensar em mandar alguma coisa meio reggae para eles, né? Mas realmente, algumas que você faz, você acaba às vezes nem mandando. Eu vou mandar outra e vou guardar essa pra mim. Isso acontece muito. Oi, sou o Bozo Barretti. Digão, a gente já conversou a respeito disso, você fala desse ressurgimento do rock. Essa aposta tem números indicativos ou é uma aposta pessoal, alguma coisa que emocionalmente te diz muito respeito, entendeu? Você quer que isso aconteça, entendeu? Isso é uma pergunta para você. Então, que se você poderia compor uma música e pôr meu nome para gravar com os caras? Você faz uma música, deixa eu pôr o meu nome na música? Gente, eu sou o Bozo Barretti, um monstro aí da música, da produção e etc. Monstro do rock and roll também. Sobre a questão do rock and roll, o retorno do rock and roll como um nicho mercadológico consolidado novamente, né? A gente tem tanto o lado da intuição para dizer isso, quanto também números. Tem os dois lados. Lá em 2014 começou esse burburinho. Lá para 2020 o rock vai se tornar novamente um grande nicho de mercado. Que aí a gente junta alguns estudos, por exemplo, estudos de comportamento. Tem um estudo recente até que mostra que os comportamentos, as modas, digamos assim, elas têm um ciclo de 20 anos. Depois de 20 anos ela volta. Por exemplo, voltou a pochete, né? E aí tem todo... é incrível, né? Vai voltar a pochete. E aí você tem também um estudo mais sociológico, digamos assim, do cenário que combinou os picos do rock and roll. O rock and roll ele sempre foi cíclico, né? Foi lá pro auge, caiu, foi pro auge, caiu, sempre foi dessa forma o rock and roll, ele sempre voltou ali. E o que foi que fez o rock voltar? Como que era esse cenário? Em cima desses estudos, desse cenário, um cenário muito político também, etc., começou a convergir que por agora, por volta dos anos 20, a gente teria um cenário propício também para o rock and roll. A pesquisa nas capitais, que é uma das maiores pesquisas que tem nessa área de consumo cultural, etc., mostrou no final do ano, no final de 2018, que o rock and roll já está agora com 1/4 do mercado. A gente tem vários nichos, né? O nicho ali até os 12 anos, que é um dos nichos que mais consome até, o funk está lá com seus 58%, eu acho. O rock estava com 1/5 do mercado. Já no nicho de 16 a 24, o rock passou de 1/4. E o funk despencou. E de 25 a 35, o rock manteve 1/4 do mercado. Sendo que lá para 2015, mais ou menos, o rock não teve um single dentro do top 100 da Billboard.
e hoje o rock já está com um quarto no mercado. Então a gente tem esses números dessas pesquisas, Culturas no Capitais, a Nielsen faz muita pesquisa a respeito disso, teve até uma pesquisa feita sobre o consumo dentro do streaming, Spotify, etc. O gênero musical que teve o maior número de aumento de usuários consumindo foi o heavy metal, que é um gênero do rock and roll. Então a gente tem as pesquisas de comportamento, pesquisas de consumo e a pesquisa propriamente do fonograma, do rock and roll, que aponta que sim, as chances do rock se tornar um gênero musical consolidado mercadologicamente falando, porque o rock nunca saiu, ele foi pro underground, mas sempre foi um tempero do pop e tudo mais. Mas ele voltar com aquele peso que ele teve em 2000, 2005, as chances são muito grandes. E por isso, aos pouquinhos, a ideia era que lá para 2018 começasse a acontecer alguma coisa. E a gente tem no fim de 2017 a Universal Music resgatando o Arsenal, trazendo selos para rock, trouxe a música para lá. A gente tem em 2018 a Som Livre lançando coletânea, a Rock Brazuca, vários pontos surgindo, movimentos de rock lá no Nordeste, com o Farfão Alasca, com a Roca, no Sul, etc. Então, estamos acreditando, temos aí a intuição e alguns dados para crer que isso pode acontecer, sim. Então, a gente também não pode, como compositor, você não pode esperar, às vezes, uma coisa acontecer ou outra acontecer, né? Por exemplo, eu trabalhei 4 anos em Nova York com hip hop. Eu fazia, né, tem até música no disco do 50 Cent lá que eu fiz com o Disco D, tem música com algum. A gente fez, por exemplo, 3 anos a abertura do Hip Hop Honors, que é um prêmio de hip hop. E hoje em dia eu estou fazendo um trabalho com o pessoal do hip hop na periferia, mas como compositor, o que eu sugiro, né, falando de composição, né, que é a minha área, assim, porque isso aí eu não vou pôr a cara. É claro que se eu for fazer um hip hop e querer aparecer eu, né, com a minha cara aqui fazendo, né? Então acho que na composição dá para você trabalhar com várias coisas, né? É só você é claro que eu não vou aparecer no vídeo do 50 Cent, mas dá para você trabalhar também, né? Dentro de vários estilos, mesmo que o seu estilo esteja e outro, porque tem muito preconceito, né? Quando você fala, por exemplo, eu posso fazer um disco mais swingado do que outro grupo que seja, por exemplo, black e tal, mas nunca vai ser aceito porque eu sou branco. Tem uma história assim de difícil acesso, entendeu? Então é legal você trabalhar com essas pessoas, que além do que você vai aprender que eles têm a cultura, eles têm o, né? Então, e aí você pode acabar trabalhando com várias outras bandas. Hoje eu faço um trabalho com o pessoal da periferia, onde tem rappers, onde tem gente que cantou já que canta com o RZO, né? Enfim, estou fazendo tudo quanto é coisa, tanto na parte de hip hop como MPB também e outros tipos de música. Bom, pessoal, só para fazer uma finalização, primeiramente obrigado novamente a todo mundo, o tempo de todos. Queria fazer uma observação muito pertinente, que a música ela nunca vai dar certo se ela não está no tempo ou no espaço coerente, né? Por exemplo, eu estava conversando com o pessoal ali sobre a MC Loma, né? Ela só deu certo porque ela estava no tempo perfeito e no espaço perfeito. Se possivelmente ela estivesse no Oriente Médio, não iria ser nada daquilo, iria ser totalmente diferente, né? Uma artista como a Anitta, a ideia desse espaço é trazer vocês para esse tempo e nesse espaço para vocês conseguirem se influenciarem com pessoas que estão aqui, né? Agora a gente tem uma pessoa que vai ajudar vocês muito
a posicionar a música de vocês, principalmente em videogame, que é o Thiago. Thiago, levanta um pouquinho aí, pessoal. Thiagão, responsável por vários jogos de videogame. Quem aqui joga videogame, que gosta de videogame? Aí, olha, tem o pessoal aí. Quem aqui tá com vergonha de falar aqui? Renatão, agora ele é heavy user de videogame aqui. Pessoal, o Thiagão é referência a nível Brasil aí, de trilha sonora para videogame. Se você quer entender como funciona esse meio, sugiro você ficar nessa palestra agora, vai ser logo em seguida. Para fechar esse bloco, queria parabenizar todo mundo que esteve aqui, parabenizar todo mundo desse lado também aqui. Não é fácil estar desse lado também aqui. Quem fez pergunta, parabéns também. Espero que vocês aproveitem as próximas palestras, tá? E que tenha sido bem aproveitoso esse momento com essa galera aqui que realmente é fera no que faz aqui.